Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito ao vereador, professor Osmar Liscovs, que realize a leitura de um versículo da Bíblia. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o final dos tempos. Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. Amém. Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovada a ata da reunião anterior. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, funcionários da casa, assessoria, a imprensa, uma boa noite a vocês. Uma boa noite especial aos acadêmicos do curso de Direito, primeira e terceira fase da UGV. Em nome da professora Daniele Borgesan, hoje praticando uma atividade interdisciplinar, estendo a todos vocês, em nome de todos os vereadores, uma boa noite especial, que vocês possam sempre vir e se fazer presentes, acompanhar os trabalhos realizados por essa casa, a Casa do Povo. Uma boa noite especial a todos aqueles que frequentam realmente se fazem presentes em quase que todas as sessões. Aqui nós temos o Macir, hoje não estou vendo nem o Galote, nem o Geraldo, mas provavelmente logo chegam. Nós temos aqui o nosso secretário da Habitação e vários amigos da comunidade. A todos vocês, sejam sempre bem-vindos e o nosso boa noite especial. A você também, amigo e cidadão canoinhense que nos acompanha pelas redes sociais, boa noite. Solicito ao primeiro secretário, o vereador Vilmar Sudoski, que realize a leitura do expediente. Cumprimento, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras. Cumprimento muito especial aos alunos acadêmicos da UGV que nos prestigiam nessa noite. Muito importante a presença de vocês, até para entenderem o desenvolver os trabalhos que aqui é realizado nesta casa, né? Muitas vezes, nós como cidadãos no dia a dia, nós não damos a devida atenção aos trabalhos do Legislativo. E eles são muito importantes, eles trazem muitas vezes decisões que vão afetar o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, onde e aqui nós formulamos leis, ou votamos elas, aprovamos, ou não aprovamos, enfim, é um trabalho que é realizado pelos 10 vereadores, e aqui é votado, aqui é fiscalizado, enfim, é um trabalho longo, grande, que é feito todos os dias, né? Não é só nos dias da semana, mas o vereador, ele faz o seu trabalho todos os dias. Muitas vezes lá na sua casa, o contribuinte os procura, leva as suas indicações, leva as suas reclamações, leva as suas sugestões, e nós, todos nós, os 10 vereadores, estamos aqui para atender a cada um dos nossos contribuintes, dos nossos munícipes, naquilo que a gente puder ser útil. Então, essa é a nossa função, fiscalizar e legislar. Nós temos aqui um trabalho que se realiza com o pequeno expediente, o qual eu vou fazer a leitura agora. Posteriormente, os vereadores vão falar sobre o que foi lido no pequeno expediente. Aí vem o grande expediente, se for usado a tribuna. Acredito que hoje não vai ter ninguém usando a tribuna. Vem a votação e, posteriormente, os requerimentos e as explicações pessoais. É todo um ritual que ele segue normalmente. Falei um pouquinho assim, porque talvez alguns de vocês ainda não tiveram a oportunidade de assistir uma sessão por inteira, ou não tiveram a oportunidade de vir aqui assistir, mas é um prazer os recebê-los aqui com toda certeza. Senhor presidente, então agora vamos fazer a leitura do expediente do dia de hoje. Expediente do dia 26 de 2 de 2024, ofício de número 157 de 2024, da Secretaria de Planejamento, encaminhando resposta ao requerimento de número 007 de 2024, de autoria dos vereadores Tati Carvalho e Vilmar Sudoski. Ofício de número 015 de 2024, da Secretaria de Administração, encaminhando os balancetes do mês de dezembro de 2023 do município de Canoinhas.
convite do Comando Geral da Polícia Militar de Santa Catarina para solenidade de comemoração do Dia do Veterano da Polícia Militar no dia 28 de fevereiro. Agora passamos às indicações. Indicação 042 de 2024, de autoria do edil Maurício Zimmermann, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e a senhora Camila Lima, diretora do DETRACAN, a implantação de uma lombofaixa na Avenida dos Expedicionários, em frente ao IFSC, Instituto Federal Santa Catarina. Indicação 043 de 2024, de autoria do edil André Flenck, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e a senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de saúde. Sugiro à Secretaria de Saúde, em parceria com a Secretaria do Meio Ambiente, inicie uma campanha de incentivo ao cultivo de citronela. Existem estudos que apontam que esta planta repele o mosquito da dengue e serve de matéria-prima para a produção de repelentes naturais. Observando que desde o ano passado solicitamos ao governo federal vacinas contra a dengue, mas sem sucesso. Indicação 044 de 2024, de autoria do edil André Flenck, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Rodilho Rueda, secretário municipal de planejamento, a instalação de luminárias de LED nas ruas Frederico Kohler, Henrique Zugon e Otávio Tabalipa, nas proximidades da UGV Canoinhas. Indicação 045 de 2024, de autoria do edil André Flenck, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Rafael Rodilho Rueda, secretário municipal de planejamento, e ao senhor Augustinho Machado, secretário municipal de Meio Ambiente, a realização de tapa-buracos no asfalto da rua Maria Ousen e a rua Vendelin Metzger, bem como a limpeza do matagal que está se formando na lateral da via principal de Marcílio Dias. Indicação 046 de 2024, de autoria do edil André Flenck, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e a senhora Camila Lima, diretora do DETRACAN, para que realize a pintura de faixas amarelas, impedindo o estacionamento de caminhões em vias estreitas, como as ruas Frederico Kohler e Rua Antônio Bertão. Novamente, sugere-se a criação de um espaço público e seguro para o estacionamento de caminhões e carretas em Canoinhas. Indicação 047 de 2024, de autoria da vereadora Tati Carvalho, que solicita à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Gilmar Martins de Souza, secretário municipal de obras, e ao senhor Rafael Rodilho Rueder, secretário municipal de planejamento, para que seja realizada a manutenção das ruas de Marcílio Dias. Indicação 048 de 2024, de autoria do edil Chico Mineiro, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e a senhora Camila Lima, diretora do DETRACAN, providências em relação a veículos abandonados nas ruas da cidade, os quais estão se transformando em sucatas a céu aberto. Indicação 049 de 2024, de autoria do edil Chico Mineiro, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e o senhor Rafael Rodilho Rueder, secretário municipal de planejamento, melhoria na iluminação com trocas de lâmpadas e luminárias no Lago do Centenário. Indicação 050, de autoria da vereadora Zenilda Lemos, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, o senhor Gilmar Martins de Souza, secretário municipal de obras, a colocação de material na rua Clemente Procopiac. Indicação 051 de 2024, de autoria do edil Adilson Staito, que solicita a senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, e ao senhor Gilmar Martins de Souza, secretário municipal de obras, o patrulhamento e colocação de material na estrada de Entre Rios. Indicação 052 de 2024, de autoria
do edil professor Osmar, que solicita a senhora Juliana Maciel Oper, prefeita municipal, e a senhora Camila Lima, diretora do Detracan Estudos e rápida implantação de melhorias no trânsito da Rua Adão Tisca, em frente ao CI Antônio Souza Costa, Ico Costa, no bairro Cristo Rei. Indicação 053 de 2024, de autoria do edil Vilmar Sudosky, que solicita a senhora Juliana Maciel, prefeito municipal, e o senhor Augustinho Machado, secretário municipal de Meio Ambiente, para notificar o proprietário do terreno da Rua Alvino Voigt, em frente aos números 2034 e 2004, para realizar a limpeza do terreno. Indicação 054 de 2024, de autoria do edil Vilmar Sudosky, que solicita a senhora Juliana Maciel, prefeito municipal, e o senhor Gilmar Martins de Souza, secretário municipal de obras, a colocação de material na rua Joaquim Vieira de Lima, bairro Campo da Água Verde, nos trechos em frente aos números 1992, 2021 e 2040. Senhor presidente, é o que contém. Antes de passarmos ao pequeno expediente, solicito ao vice-presidente, vereador André Flenck, que assuma a presidência. Passamos ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. O vereador André Flenck. Meus colegas vereadores, vereadoras, minha colega professora Dani Borquesan, que hoje traz seus alunos da UGV Canoinhas, curso de Direito, sejam muito bem-vindos à nossa casa. É a casa do povo canoinhense. Espero que seja a primeira de muitas visitas aqui. Então, resumindo as minhas indicações de hoje, explicando que indicações são sugestões, nós como vereadores não temos o poder para ordenar uma melhoria de via pública, não temos poder para ordenar mesmo uma limpeza de terreno, porém a gente repassa para os secretários responsáveis, que são membros do executivo, que é quem realmente executa uma determinada ação. E hoje eu, vereador André Flenck, tenho 4 indicações. A primeira, 043, eu fiz uma indicação à Secretaria do Meio Ambiente junto à Secretaria de Saúde sobre o plantio de citronela. Citronela é uma planta de origem indiana, ela é muito utilizada para fazer repelentes, o famoso SBP, entre outros, são feitos à base de citronela. E ela também é utilizada no combate à dengue. Uma observação que no dia 4 de julho de 2023, essa casa, todos os vereadores aprovaram um requerimento ao Ministério da Saúde solicitando vacinas contra a dengue. No ano de 2023 tivemos um recorde de mortes por dengue, já estamos quase no primeiro quarto do ano de 2024 e ainda Canoinhas não recebeu as vacinas, então nós temos que lutar com as armas que temos. E uma proposta seria o plantio e o incentivo ao plantio de citronela nos locais de difícil acesso do município. A citronela também, existem receitas que a gente pode desenvolver em parceria com o curso de agronomia da UGV, até mesmo os cursos de engenharia, para a criação de alguns repelentes naturais feitos à base de citronela que podem ser muito úteis no cotidiano. A indicação número 044 é uma luta antiga nossa como instituição. Já foi feita uma melhoria na iluminação pública em frente ao UGV. Ano passado era a luz amarela, já colocaram uma luz branca, mas ainda é insuficiente. O ideal seria colocar uma luz LED, que é uma luz mais potente, que permite uma melhor visualização no período noturno. Nós sabemos que hoje a UGV tem um grande fluxo de alunos e é necessário que nós tenhamos, até por questões de segurança, essa iluminação adequada. A indicação 045 é a do distrito de Marcílio Dias, estive ontem lá. As ruas Wendelin Metziger e Maria Ouze, que são as principais, na verdade é uma única rua que muda de nome no meio do trecho, tem muito problema com buraco, consequência até mesmo das enchentes, das chuvas, e também um asfalto já antigo, deteriorado, com muito fluxo de caminhões. Solicito, e também para quem logo no começo ali um matagal está tomando conta. A 045 é uma solicitação, 046, sobre as faixas amarelas. Também próximo ao GV nós temos um problema ali na rua que se estreita, Frederico Kohler, que é a rua que passa na frente do GV, que fica um caminhão estacionado lá. Legalmente hoje não tem nada o que se fazer, porque ali é considerado área de estacionamento. Porém, nós temos que mudar
o local ali para que não se possa mais estacionar, porque já tivemos casos de acidentes envolvendo até motociclistas, ciclistas que transitavam pelo local, que se confundiram e como estava vindo um carro no outro sentido, o fluxo de carros é grande e o acidente vai acontecer ou pode se agravar. Era o que continha. Mais algum vereador? Sim. Sim, vereador, professor Osmar. Com a palavra. Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras, cumprimento em nome da Daniela Borguesan Santos, professora, todos os alunos da UGV, em nome da minha sobrinha Márcia Oliskovski, todas as pessoas que se encontram aqui presentes, e também cumprimento a você que nos escuta e nos vê pelas redes sociais. Colocando o povo que está aqui presente e aquele que nos assiste para ver quantas indicações, quantas solicitações esses vereadores fazem para o Executivo. Se tem tantos pedidos, é porque tem tantas coisas que faltam fazer, o que não estão acontecendo em Canoinhas. Eu dificilmente faço pedido para recuperação de vias, porque isso é uma obrigação, não precisa estar mostrando e dizendo que tem que recuperar uma via pública. Todo mundo sabe, todo mundo vê. Nós temos hoje os aplicativos aí de comunicação que dá para se comunicar com a Secretaria de Obras a todo momento. Mas, enfim, nós reforçamos esse pedido aqui, e os vereadores têm feito isso. O que está acontecendo é que muitos e muitos casos não está sendo resolvido. E um desses casos eu trago para cá, eu acho que esse ano é a segunda vez, mas ano passado foi tratado esse assunto várias vezes aqui, que é o caso da segurança em frente ao CE Ico Costa, Antônio de Souza Costa, na rua Adão Tisca. A hora que morreu uma criança lá, que Deus o livre que isso não aconteça, aí com certeza no dia seguinte irão fazer 500 coisas lá e se preocupar. A coisa lá é grave, é gravíssimo. Todo mundo sabe que a rua Adão Tisca é uma rua que desvia os caminhões do centro da cidade. E essa escola foi feita numa subida. Então, os caminhões que vêm do sentido Piedade para o bairro Jardim Esperança ali, eles têm que embalar o caminhão para chegar ali na esquina da rua de cima ali. E os que descem sentido Piedade, eles fazem a curva e já dão de cara com a escola. E as crianças estão ali na rua. Os carros, os professores estão estacionados. Aconteceu já vários de serem quebrados os retrovisores, esbarrar nos carros. E crianças, está acontecendo, não aconteceu uma tragédia ainda, porque com certeza as mães rezam bastante, porque não aconteceu. E isso nós pedimos por várias vezes aqui dentro, e ninguém deu bola para nós. Então peço novamente, e espero que todos nós cobremos para que isso seja executado o mais rápido possível. E se não for executado semana que vem, eu vou refazer essa indicação e todas as semanas eu vou refazer essa indicação até que isso aconteça. Seria isso, senhor presidente. Mais alguém? Com a palavra, o vereador Chico Mineiro. Senhor presidente, internautas que nos assistem, alunos da UGV, funcionários da prefeitura, sejam bem-vindos. Sobre indicações, como o professor Osmar falou, é obrigação deles, tal, mas eu indico o seguinte, professor Osmar, muita coisa procuram a gente muitas vezes sem procurar também antes o órgão competente para uma rua, para uma lombada. Sobre minhas indicações, eu reforço aqui o pedido, né? Porque eu vejo aqui que o vereador Maurício Zimmermann também pediu uma lombofaixa em frente ao IFSC, né? E eu vejo que a lombofaixa é muito necessária. Ali, vereador William, em frente à Escola Felistas, eu já pedi, professor Osmar já pediu, muitas frenagens de carro em cima de criança que sai da escola
na rua Genor Fábio Gomes, e é necessário. Eu acho que a indicação seria também um documento que acontecesse algum acidente para ir para cobrar da prefeitura, porque avisado um foram, pedido foi, indicação desde 2023, eu estou pedindo. E aqui, sobre as minhas indicações, né, pedindo então para a diretora Camila Lima e também o pessoal do Intracam providência sobre carros abandonados, né? Tem muitos carros abandonados na cidade e muitos também em cima de calçadas. E isso é muito fácil. É só ir lá pela numeração da placa, né, presidente André, tira e notifica, acha o dono. Ah, não está no nome do proprietário ali, não transferiu. Notifica ele para ele tomar providência. E os que estão em cima da calçada, ele está cometendo uma infração. E lá, próximo ao Tempo Feliz, além da rua ser estreita, ela está em cima da calçada há mais de um ano abandonada. Então, isso também está causando um perigo e um transtorno. E também, sobre ali o Largo do Centenário, do lado da igreja, 90% das luminárias estão quebradas. É uma tristeza saber disso, porque, gente, o que leva um cidadão a quebrar uma luminária? Né? O que leva? Ali é tão bonito aquele largo ali, e me levaram lá hoje, fomos lá, fotografamos, 90% quebrado das luminárias. Eu acho que, além das luminárias, tem que trocar também alguns postes que também estão tortos. Quero também agradecer aqui o Zequinha, o Leandro e o Azilto. Azilto, tira o chapéu pelo serviço que você está emprestando aí à prefeitura. Leandro também. E o Zequinha, porque tem uma pessoa por trás que se chama nosso amigo Gil Baiano, que está coordenando, e a razão de ter bom funcionário como Azilto e as indicações, muitas vezes, nem é preciso fazer. O caminho é direto. Eu ligo, vou atrás, procuro vocês e estão resolvendo. Parabéns para vocês, Dudu também. Esse seria, senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora. Senhor presidente, boa noite, colegas vereadores, os alunos da UGV e professores que se encontram essa noite. Senhor presidente, então, com relação à indicação de número 50, então, o empresário lá do Campo da Água Verde, da rua Clemente Procopiac, não só ele, mas os vizinhos também. Na semana passada eu estive, então, fazendo uma visita nessa rua, conversando com alguns moradores, e aí eu fiz a indicação para o Leandro, na semana passada. Ele ainda não teve tempo, né, Leandro, de ir, então hoje eu reforço oficialmente essa indicação para colocação de material. Vocês estiveram lá, fizeram patrulhamento, mas precisa colocar material. E eu quero aproveitar também, senhor presidente, para agradecer, né? Agradecer aí o Leandro, na pessoa do Gil Baiano, também nosso secretário de obras, o Azilton, o Zequinha, que, como disse o vereador André, muitas solicitações a gente já passa no mesmo momento via WhatsApp ou via um doc para a Secretaria de Obras para eles estarem fazendo. Então, não tenho queixas com relação ao bom atendimento de vocês. Entendo que precisa ser aos poucos, então, esse planejamento. Mas se vocês pudessem, então, fazer esta do Campo da Água Verde, colocar no cronograma de vocês e agradecer, então, todas as outras indicações que foram feitas, que na semana passada eu estive visitando uma a uma, fiscalizando, e o trabalho ficou de primeira qualidade. Então, parabéns, levem esse agradecimento para o secretário Gil Baiano. E parabenizar também o Carlos Eduardo pelo evento belíssimo da entrega das 83 escrituras que aconteceu no sábado. Era isso. Mais algum vereador? Vereador Adilson Steider. Com a palavra, o vereador Dilson. Senhor presidente, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, público que nos acompanha através das redes sociais, público aqui presente, professores da UGV, alunos, amigo Galotti, o Cirleite, o Calistro, e o pessoal do Secretaria de Obras, o Dudu também. Falar sobre a indicação da indicação 51 do Entre Rios. Final de semana eu estive visitando o pessoal lá. E realmente a rua principal, a estrada principal, que sempre a Clabin estava fazendo, e agora a estrada está muito ruim, não sei se a Clabin parou de fazer ou não. Então ele precisa de uma manutenção forte. Até está aqui o Zequinha, o Leandro, a Zilto. Então pedir, e as estradas secundárias ali que faz o acompanhamento do Entre Rios também. E principalmente fazer o patrulhamento e colocar material, que é o que realmente precisa, que senão não vai adiantar nada. Deu chuva, vai voltar tudo como era.
E também na indicação 52, se o professor Osmar permite assinar junto, professor. Eu já tinha alguns pedidos semana passada, pedidos de pessoal reclamando de alta velocidade na Rua da Antisca, em frente ao CI. Então, se o vereador assinar, fico agradecido. Seria isso, senhor presidente. Mais algum vereador? Sim, eu gostaria de usar palavras, presidente. Com a palavra, vereador Vilmar. Só explanar a importância dessas duas indicações. A 53, que é na rua Alvino Voigt, nós temos lá próximo um CI grande e temos uma área residencial bastante grande e ali no meio tem uma área de mata. E essa área de mata é aberta, ela propicia vândalos se esconderem lá, além de bichos peçonhentos, entre tantas outras coisas que ocorrem ali. Então, os vizinhos em torno estão solicitando que se notifique o proprietário dessa área e que ele faça a limpeza. Não estamos dizendo derrubar as árvores, não é isso, mas limpar por baixo, que dê uma clareada naquele ambiente que é bastante grande, é quase uma quadra aquilo, e é um local de esconderijo de pessoas e coisas erradas acontecendo por ali. Além dos bichos que se criam e se procriam ali. E a outra é na rua Joaquim Vieira de Lima, que também, lá é um local onde mora ali vários motoristas com caminhões que estacionam, param ali, e a rua está afundando aos poucos, está abaixando. Então, que precisava dar uma melhorada aí com a Secretaria de Obras. Seria isso, presidente. Mais algum vereador? Somente isso. Senhores vereadores, gostaria de fazer um comentário aqui também, que nós temos 3 funcionários da Secretaria de Obras, né? O Zequinha está aqui. Vereador Adilson, conversei há pouco ainda com o secretário de Obras, Gilmar Martins. Valinhos, Colônia Figura e Bonetes foram patrulados hoje. Entre Rios, a qual o senhor solicita, foi patrulado hoje, da BR-280 até SC. A Santa Emília foi patrulado. Antagorda, Taunay, Rio da Areia, de Baixo e Rio Pretinho está programado para amanhã. Depois disso, me corrija se eu estiver errado, será feito Pinheiros e Alto dos Pinheiros. A questão de material está passando a ser produzido material. No final de semana, durante o sábado, foi feita uma detonação. Então, o material vai começar a aparecer nas estradas a partir de agora. Então, faço esse comentário para que realmente a coisa passe a acontecer e que a nossa comunidade seja cada vez melhor atendida. Passamos ao grande expediente. Solicito ao primeiro secretário informar se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Solicito ao primeiro secretário informar se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Não, senhor presidente. E peço desculpa que nós estávamos tratando de um assunto importante de um projeto que está para votação. Sem problema. Passamos à ordem do dia. Senhor presidente. Com a palavra a vereadora Tati Carvalho. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores. Boa noite especialmente hoje para os alunos de Direito que aqui estão assistindo essa sessão, aos cidadãos canoinhenses que estão sempre nos acompanhando. Boa noite aos funcionários da casa e ao público que nos acompanha pelas redes sociais. Senhor presidente, eu solicito inclusão na ordem do dia para a primeira votação do projeto de lei número 118 de 2023, que dispõe sobre o Fundo Municipal de Melhoria da Polícia Militar e da outras providências. Solicito ainda que seja colocada em deliberação do plenário a inclusão de regime de urgência do projeto de lei 118 de 2023. Obrigado, vereadora Tati. Então, coloco em deliberação do plenário a inclusão em regime de urgência do projeto de lei número 118 de 2023. Os que concordam, permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Está aprovado a tramitação em regime de urgência do referido projeto. Coloco em deliberação do plenário a inclusão na ordem do dia para a primeira votação também do projeto de lei número 118 de 2023. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Tati. Se me permite uma explicação para quem nos acompanha hoje. Existem projetos que chegam nesta casa e quando eles não estão em regime de urgência, eles têm um prazo para passar pelas comissões que vão avaliar e dar um parecer.
para depois ele vir para votação. Existem projetos que são muito urgentes. Um exemplo é esse projeto que vem para ajudar a auxiliar a Polícia Militar. Então, cabe aos vereadores solicitarem a inclusão dos projetos aqui em plenário. Isso vai para votação e, sendo aprovado pelo plenário, que são todos os vereadores, esse projeto entra na ordem do dia, entra em regime de urgência, para que ele seja aprovado, então, com a maior urgência possível. Seria isso, senhor presidente. Obrigado pela explicação, vereadora Tati. Até porque, e agradeço já as comissões por terem tramitado de forma rápida e entenderem a necessidade desse projeto, a qual virá auxiliar e muito a Polícia Militar de Santa Catarina. Está aprovada a inclusão na ordem do dia o projeto de lei número 118 de 2023. Coloco em primeira discussão e votação o projeto de lei número 118 de 2023, que dispõe sobre o Fundo Municipal de Melhoria da Polícia Militar, FUNPOM e da outras providências. Está em discussão? Senhor presidente. Com a palavra, vereador Vilmar. É o assunto que nós estávamos discutindo com o doutor Alain, né, com relação ao entendimento desse projeto. Então, o que eu estava solicitando para o doutor Alain naquele momento, e é importante que nós tenhamos esse conhecimento. Ele não é um projeto novo, ele já existe há muitos anos, é recolhida essa taxa profundo, né, para a Polícia Militar. Agora nós temos ali 200 metros quadrados, 36 UFM. O que eu estou consultando, e tem várias outras, mas um escalamento ali. Então, o que eu estou pedindo, doutor Alain, que levante no projeto anterior, se são as mesmas escalas, por metros quadrados, 200, 500, e como está a escala ali, ou se houve alteração, e se as UFM são as mesmas, 36, enfim, todo aquele escalamento que tem, para que nós tenhamos esse entendimento. Mas isso é possível ser votado hoje, eu vou votar favorável, acredito que todos vão votar, e amanhã, em segunda votação, a gente tem essas respostas para ter esse entendimento. Não estamos aqui discutindo a importância do projeto, porque ele é importante. A gente sabe que a Polícia Militar, somente com o auxílio do governo do Estado, muitas vezes ela não consegue se autogerir o suficiente. Esses projetos ajudam muito na composição de materiais, de trabalhos do dia a dia da Polícia Militar. São importantes, mas também nós não podemos onerar de uma forma maior o nosso contribuinte, que também tem tantos impostos que está pagando. Então, temos que fazer essa avaliação. Importante o projeto, será votado, meu voto já coloco aqui favorável, e amanhã a gente tem esse entendimento para saber como é que ele estava no projeto anterior, né, do ano passado, ou de 2, 3 anos atrás, que eu não lembro a data do último projeto que foi feito essa atualização. Seria isso, presidente. Continua a discussão. O vereador Vilmar, no projeto, ele mesmo cita o pagamento não obrigatório nas seguintes proporções. Eu recebi ainda há pouco, antes da sessão, o tenente-coronel Silvano Sassinski, e a alteração a qual o senhor vai ver entre um projeto e outro se refere ao desconto, à autorização de desconto na fatura de energia elétrica. Então, a partir do momento não será mais emitido um boleto, e desde que o empresário, o contribuinte, quem porventura resolver de fazer essa contribuição com a Polícia Militar, poderá ser feito o desconto direto na fatura de energia. Senhor presidente, eu tinha entendido perfeitamente que é voluntário, que ele é opcional. Se o contribuinte quiser, eu faço isso, eu tenho 3. Pago 3 todo ano. São 3 empresas diferentes e pago igual, né? Mas eu só queria entender se a metragem quadrada e as UFM são as mesmas, se houve alteração ou não. No mais, eu tinha entendido perfeitamente. Ok. Continua a discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado por unanimidade dos presentes o referido projeto. Passamos aos requerimentos. Solicito ao segundo secretário, vereador William Godoy, que faça a leitura dos requerimentos. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, o público que nos assistem pelas redes sociais, hoje de maneira muito especial quero cumprimentar a todos que estão aqui no plenário, em nome da professora Dani Borgesan,
a qual tenho uma estima muito grande, enquanto ex-aluno da UNC e enquanto, na época, Leão, nós tivemos uma parceria muito boa em relação ao artigo 170, onde a professora confiava muito no nosso trabalho lá, onde eu, enquanto presidente do clube, iniciei um trabalho que foi dado continuidade mesmo com a minha saída, e isso aconteceu muito pela confiança da senhora em relação ao trabalho do clube. E o Lions está há 10 anos funcionando, e eu tenho uma gratidão muito grande pela senhora, porque se isso hoje acontece, muitas pessoas são ajudadas por essa instituição, é porque a senhora lá atrás estendeu a mão. Então, meu agradecimento, professora, em seu nome, cumprimento a todos os alunos, funcionários da UGV, me permitam, em nome da Isabela Caldas, que foi minha amiguinha no ensino fundamental, que está aqui hoje, cumprimentar a todos os presentes e relembrar que nós, vereadores, somos da comunidade, tivemos a nossa vivência antes de estar aqui, muitos estão aqui há algum tempo, outros, assim como eu, estamos nos primeiros mandatos, mas a gente veio para cá para representar todos vocês, porque, de fato, nós recebemos essa votação por vocês verem em nós a possibilidade de trabalhar por vocês aqui dentro da Câmara. Um trabalho que muitas vezes a gente se sente amarrado, muito bem já citado pelo vereador André, que nós, enquanto vereadores, apenas fazemos indicações, que são sugestões, e agora lerei os requerimentos, que são basicamente questionamentos, perguntas, muitas das vezes moções parabenizando determinada pessoa ou grupo, ou então críticas. E aí nós colocamos aqui para leitura, o presidente irá colocar para votação e os vereadores que concordarem votarão positivamente, e os que não concordarem não votarão, e o requerimento ele passará ou não a ser enviado para essa pessoa que está sendo direcionado. Eu só gostaria, presidente, como hoje uma sessão, praticamente uma aula, né, enquanto nós, vereadores, estamos aqui muito felizes por estar recebendo a comunidade, mas mais do que comunidade, vocês estão alunos hoje, e eu vejo que alguns estão fazendo algumas anotações que a professora vai questionar depois. Então, falar que nós, enquanto Câmara de Vereadores, estamos aqui enquanto poder legislativo e a prefeitura é o poder executivo. O poder executivo, ele, na sua leitura, ele já fala muita coisa, executa. Né? Já citados aqui funcionários da Secretaria de Obras são as pessoas que receberão as indicações em relação às ruas, e eles terão a possibilidade de fazer com que as nossas indicações se tornem trabalho. Vejo aqui o Andy, o Anderson, que lá no Detracan, junto com a Camila Lima e toda a equipe, irão recepcionar as nossas ideias. Vejo aqui o Fer, lá das licitações, tem muito conhecimento em relação ao executivo, ele fará a compra daquilo que nós sugerimos para que seja entregue à comunidade. Então, o executivo é totalmente separado do legislativo. Eu recebo muitas perguntas, vereador Maurício, se eu ainda trabalho na prefeitura. Trabalhei quando fui prefeito, hoje estou na Câmara como vereador. Então, há essa distinção e eu gostaria que vocês se aprofundassem em relação a isso depois da sessão. Então, requerimentos. Requerimento 38 de 2024, da autoria do edil Maurício Zimmermann, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Opp, prefeita municipal, e ao senhor Gilmar Martins de Souza, secretário municipal de obras, expondo e solicitando o que segue. Tendo em vista que o ofício número 2 de 2024, do Instituto Federal de Santa Catarina, IFSC, Campos Canoinhas, o qual solicitou a esta Câmara de Vereadores a cobrança junto à Prefeitura Municipal de Canoinhas, para que fosse executada a concessão de 30 horas máquina de trator reto-escavadeira, aprovado pela Lei número 6.855, de 23 de junho de 2023, que, segundo o coordenador do IFSC, senhor José de Souza, o IFSC Campos Canoinhas, em dias de muita chuva, é constantemente desafiado a enfrentar os alagamentos em sua área agrícola, com reflexos em seu auditório, pois parte de sua área construída fica abaixo da linha do estacionamento, causando deterioração e impossibilidade de cessão de uso do espaço por vários dias em razão da alta umidade. Que o IFSC Campos Canoinhas solicitou à Prefeitura Municipal de Canoinhas, através do ofício número 1 de 2024, de 7 de fevereiro de 2024, informações acerca da cessão
e que fora encaminhado o ofício número 1/2024 para a Secretaria de Obras no dia 7 de fevereiro de 2024. Requer-se saber: a execução da concessão está no cronograma da Secretaria Municipal de Obras? Se sim, qual será esse cronograma de trabalho, visto que são 30 horas máquina, para quando está previsto o início e a conclusão dos trabalhos? Está em discussão. Senhor presidente, Com a palavra, vereador André. se me permite, eu gostaria de assinar junto, lembrando que nós, essa casa, tivemos uma sessão itinerante no auditório do IFSC, e é essa edificação que está com risco, se não for feita essa obra, por conta do sistema de drenagem. Era o que continha. Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador William. Senhor presidente, como nas sessões anteriores eu também fiz um requerimento relativo a essa questão, também gostaria de assinar junto e reforçar a importância. Gostaria de agradecer ao senhor por trazer esses questionamentos para que a gente possa responder o IFSC com o que de fato será feito, qual que é a intenção da prefeitura. Seria isso. Continua a discussão. Senhores vereadores, o motivo desse requerimento foi para nós prestarmos conta, Zequinha, ao IFSC, porque é um projeto de lei de autoria do Executivo, o qual se prontificou de realizar as 30 horas máquinas para aquele instituto. E até se entendeu que realmente as tarefas continuam ainda. Nós temos o interior, temos diversas ruas de bairros ainda necessitando de manutenção. No entanto, são 30 horas máquinas de retroescavadeira. Gostaria que o senhor levasse o pedido dessa Câmara, já, se possível, amanhã cedo ao nosso secretário, Gilmar Martins. Tenho certeza de que ele colocará no cronograma e nos apresentará para quando, né? Para que realmente seja seguido, seja daqui 15 dias, 20 dias, 30 dias, não tem problema, mas para que nós possamos prestar contas ao Instituto em virtude de um projeto de lei que foi aprovado naquela oportunidade. Coloco em votação o requerimento número 38. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o requerimento número 38 de 2024. Requerimento 39 de 2024, de autoria da vereadora Tati Carvalho, solicita que seja encaminhada moção de parabenização à terceira Promotoria de Justiça, em nome da doutora Mariana Mocelin, e ao Conselho da Comunidade, em nome da doutora Sandra Zacco, por disponibilizar a quantia de 140 castrações para a Associação de Proteção Animal Grupo Resgates e para a ONG Anjos de Patas. Com certeza, esse ato trouxe esperança para todos os voluntários que atuam na causa animal e evitará que vários cães e gatos estejam abandonados nas ruas futuramente. Coloco em discussão o requerimento 39 de 2024. Senhor presidente. Com a palavra da autora. Senhor presidente, eu faço esse requerimento, essa moção de parabenização, por vislumbrar o quanto o Ministério Público aqui de Canoinhas e também o Conselho da Comunidade tem lutado em várias causas, e uma delas é a causa animal. Inclusive, gostaria de aproveitar esse requerimento para fazer alguns esclarecimentos. Muitas pessoas acabam me perguntando diariamente sobre eventual canil em Canoinhas, sobre o que está sendo feito para acabar com os animais que ficam pelas ruas. Bom, aproveito para dizer que vários projetos já foram feitos aqui nesta Casa de Leis, e grande parte deles, infelizmente, continuam engavetados na Prefeitura. Porém, eu fico feliz aqui em poder dizer que o Ministério Público, que atua também pela causa animal, está trabalhando e muito, e inclusive, e já deixo aqui muito claro, foi o Ministério Público e o Conselho da Comunidade que forneceram a quantia de 140 castrações, que foram divididas entre o Grupo Resgates. Então, as voluntárias do grupo fizeram todo o trabalho de buscar, levar em clínica, auxiliar depois na parte da pós-cirurgia, devolver os cães para lares temporários ou para adotantes. E da mesma forma foi feito com a ONG Anjos de Patas. Então eu gostaria de esclarecer aqui, porque infelizmente teve um falatório de que essas castrações eram realmente dos voluntários, mas não. Essas castrações foram realizadas por conta do Ministério Público e do Conselho da Comunidade. Então, é a eles que temos que agradecer e deixar muito claro aqui que foi um trabalho deles. Teve voluntários envolvidos, sim,
mas as castrações foram graças a essas duas instituições. Seria isso, senhor presidente. Continua a discussão. Senhor presidente, Com a palavra, o vereador Chico Mineiro. gostaria de pedir autorização para a vereadora Tati para poder assinar junto esse requerimento. Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador William. Senhor presidente, gostaria de agradecer à vereadora Tati por todo o trabalho que ela realiza na causa animal. E tenho certeza, vereadora, que se hoje o Ministério Público olha com outro olhar para a causa que a senhora luta, é porque a senhora e um grupo, o Grupo Resgates, Anjo de Patas, estão unidos e imbuídos para que se tenha uma solução em relação a esses problemas. Me recordo que no ano retrasado, em 2022, recebi a senhora e a vereadora Zenilda lá no gabinete, onde as senhoras cobravam, enquanto eu estava na prefeitura, que fosse feita alguma coisa em relação ao canil. Essa luta não é de hoje, são alguns anos que vem sendo cobrado, e aqui os alunos de direito muito bem sabem como funciona um TAC, que é um termo de ajuste de conduta, onde o Ministério Público ele diz que o município tem que tomar uma providência em relação a isso, e hoje a gente tem um problema crônico que é a causa animal, mas que poderia ser muito maior se não tivesse pessoas imbuídas como vocês. Então, eu gostaria de agradecê-la, assinar junto e esperar que o Ministério Público continue tendo essas ações, que recursos que venham ser destinados ou retirados de pessoas, agressores e que fizeram algo contra os animais, que de fato se torne investimento para que a gente possa diminuir os animais de rua, que todos nós aqui acabamos sendo cobrados, não a senhora apenas como defensora, mas os vereadores também, sendo nós os para-choques da população, como a gente sempre fala aqui. Então seria isso. Obrigado. Continua a discussão. Senhor presidente, Com a palavra, o vereador Vilmar. eu acho que é bastante importante. Eu gostaria também de assinar junto e agradecer. Dizer, Tati, e dizer ao Grupo Resgate e Patos de Anjo que a credibilidade que vocês construíram ao longo desses anos e que por isso é que o Ministério Público, através da associação, está e foi e ajudou a fazer essas castração. Porque vocês, ao longo desse tempo, construíram e mostraram a credibilidade que vocês têm, e o que vocês estão fazendo são realmente atos importantes e necessários. Nas ruas de Canoinhas, quando você está caminhando, volte e meia, se encontra 2, 3 cachorros na rua e eles estão correndo atrás, resgatando e achando os proprietários e tirando da rua, né? Motoqueiros, falei sábado com 3 motoqueiros, casualmente chegou um e chegou mais 2, da dificuldade que eles enfrentam com as motos, né? Pessoas que trabalham, que usam a moto, presidente, como instrumento de trabalho, com os cachorros, com os animais na rua. Quanto é difícil, todos caíram mais que 2 vezes, todos eles trabalhando, porque os animais deitam solto, não tem dono, vão para a rua, fazem, né? E esse trabalho que vocês estão fazendo não é o suficiente, mas é uma grande etapa vencida que com certeza ao longo do tempo isso vai se construir, se somar mais e vai chegar ao ponto que vai se vencer todas essas dificuldades. Parabéns. Continua a discussão. Senhor presidente, Com a palavra, o vereador Adilson. se a vereadora Tati autorizar, também quero assinar junto. E eu também sempre defendi aqui, né, vereadora, que a chipagem dos animais é o caminho mais correto para o futuro, que vai acabar identificando os proprietários dos animais. Seria isso, senhor presidente. Continua a discussão. Senhor presidente, Vera- se me permite complementar somente a fala, em relação ao projeto do microchip, vereador Adilson, esse é um dos projetos que está desde março de 2021 na prefeitura. E se me permite, vereador William, tem sim um termo de ajuste de conduta no MP, mas também tem um cumprimento de sentença já, porque o município já foi condenado a tomar algumas providências. Obrigada, senhor presidente. Continua a discussão. Vereadora Tati, se a senhora se entender, gostaria que esse requerimento fosse de autoria de toda a edilidade, por se tratar de moção de parabenização, até para mostrar o prestígio que essa Casa de Leis vem dando ao Ministério Público. Se assim todos entenderem. Então está aprovado o requerimento 39 de 2024 de toda a edilidade. Requerimento 40 de 2024, de autoria do Edil André Flenick, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Tenente Coronel Silvano Sacinski, comandante do 3º Batalhão de Polícia Militar, solicitando a instalação de câmera de vigilância na rua Otávio Tabalipa, na esquina com a rua Frederico Kohler,
devido ao grande fluxo de acadêmicos no local. Coloco em discussão o requerimento número 40 de 2024. Senhor presidente, Com a palavra. justificando o presente requerimento, na proximidade ali, tanto da UGV como da Berlândia, uma esquina que recentemente, além de ter o fluxo constante de acadêmicos, é uma questão de segurança, também nós temos visualizado em outros períodos um grande número de acidentes de trânsito. Então, essa câmara é uma forma já de prevenir e também de fazer um estudo futuro para que não aconteça. Lembrando que essas câmeras elas não são comuns. As câmeras que a Polícia Militar detém hoje, elas vêm em seu software uma inteligência artificial que pode detectar ações suspeitas e problemas. Vou dar um exemplo. Recentemente, uma das câmeras na região central detectou na escadaria da Igreja Matriz uma pessoa passando mal e já alertou o operador do Copom, né, que é a Central de Operações da Polícia Militar, que imediatamente já contatou nós do COBOM, ali do Corpo de Bombeiros, para realizar o atendimento. Então, a inteligência artificial por trás dessa câmera é também uma questão importantíssima para detectar situações futuras. Era o que continha. Continua a discussão. Senhor presidente, dada a importância, gostaria de assinar junto. Continua a discussão. Coloco em votação o requerimento número 40 de 2024. Os vereadores que aprovam continuam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o requerimento número 40 de 2024. Requerimento 41, 2024, de autoria do edil André Flenick, requer que seja encaminhado ofício à regulação do SAMU de Joinville, responsável por gerenciar as ocorrências do SAMU em Canoinhas, solicitando a disponibilização de um WhatsApp para o atendimento. Observando que no interior de Canoinhas existem muitas localidades que não conseguem realizar uma ligação, mas possuem acesso ao sinal de internet. Coloco em discussão o requerimento 41 de 2024. Senhor presidente. Com a palavra, vereador André. Justificando, o nosso interior é muito grande. Existem localidades que não têm acesso ao sinal do celular, porém, hoje, com a transmissão de internet por fibra ótica, quase todas as comunidades ali têm pelo menos alguém com sinal de Wi-Fi. E o SAMU atua com o número 192. O bombeiro já faz algum tempo que ele adotou o número do WhatsApp e repassa para várias localidades do interior. E é uma facilidade, porque o interior também é complexo e a gente consegue mandar a localização fixa, que a ambulância já vai direto ao ponto, né? Antes a gente trabalhava muito pedindo informação, né? Nós temos a questão até que já foi citada nessa casa das placas que estão obsoletas ou cobertas pelo mato. E a minha sugestão é para a regulação do SAMU, que fica em Joinville, até importante a comunidade saber que quando se liga 192, você não está falando com o pessoal aqui de Canoinhas, nem mesmo 193, que o 193 está sendo transferido para Lages. Você está falando com uma central de operações com pessoas que não têm a mínima noção da nossa cidade. Então, às vezes, um endereço ali mais detalhado, como o WhatsApp já manda a localização fixa, pode agilizar e evitar erros na ocorrência. Era o que continha. Continua a discussão. Vereador André, gostaria de assinar junto esse requerimento e já gostaria de antemão pedir à assessoria da Casa de Imprensa que assim que nós tivermos o retorno desse requerimento, eu imagino que seja uma coisa não difícil de ser implementada, até o senhor traz em toda a sua bagagem profissional aí conhecimento da segurança pública, realmente se já é feito pelos bombeiros, uma coisa que pode ser muito bem feito pelo SAMU também, agregando ao nosso cidadão canoinhense. Então, gostaria de assinar junto. Talvez de toda a agilidade também. A vereadora Tati já se manifesta. Não sei se os outros assim o entendem. Senhor presidente, eu acho que é muito importante, eu também gostaria de assinar junto. E, né, vereador André, talvez até a localização de onde a pessoa está, ela pode enviar, né? Isso fica muito mais prático até para quem vai fazer o socorro, quem está indo lá, chegando com a localização. Isso acho que nós temos que aproveitar o que nós temos. A inteligência artificial hoje é uma coisa espetacular, né? Você pega um GPS, você pega um Waze aí, meu Deus, e assim tantas coisas que vão melhorando a vida do cidadão no dia a dia. É dessa forma, vereador Vilmar, que eu entendi também. Então, vamos solicitar a assessoria que promova também esse requerimento de toda a agilidade e que assim que nós tenhamos um retorno, que a assessoria da imprensa faça um trabalho de divulgação amplo dessa matéria. Então está aprovado o requerimento 41 de toda a agilidade. Requerimento 42, 2024, de autoria do edil André Flenick, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Upp, prefeita municipal, e à senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de saúde,
solicitando informar se existe uma previsão para a posse dos agentes comunitários de saúde aprovados no concurso público 1 de 2023. Coloco em discussão o requerimento 42 de 2024. Senhor presidente. Com a palavra. Novamente justificando, eu acredito que os demais vereadores também estão sendo muito procurados pelos aprovados no concurso. Já informalmente eu conversei com a secretária de saúde, até agradeço que ela me deu um retorno que no dia 14 já foram contratados os agentes convocados, né, os agentes de endemias, e que está previsto em breve, mas sem ainda uma data específica, a contratação dos agentes comunitários da saúde. Então esse requerimento é uma forma de formalizar, porque são muitas pessoas, né, que estão aguardando para serem convocados para fazerem os exames posteriores e também adentrar nesse novo emprego público que foi disponibilizado e qual eles justamente foram aprovados em concurso. Era o que continha. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Zenilda. Se o vereador André me permitir, eu gostaria de assinar junto, porque eu recebi, então, uma mensagem lá da localidade de Barra Mansa, do jovem, então, que passou em primeiro lugar para ser agente comunitário de saúde lá, e extraoficial também eu entrei em contato com a secretária de saúde, que me disse que, até eu estou vendo aqui pessoas do departamento de compras, segundo a secretária de saúde, então está aguardando a aquisição dos tablets que serão utilizados pelos agentes comunitários de saúde, mas que a previsão é para abril, então, da posse dos agentes comunitários de saúde em todas as regiões do município. Então, a partir de abril, se os tablets já tiverem chegado, os agentes comunitários de saúde atenderão, então, além dos postos de saúde, das unidades básicas de saúde, do perímetro urbano, também da área rural. Então, é uma conquista bastante grande e, inclusive, esse pedido, presidente, para que houvesse agentes comunitários de saúde, o senhor muito bem encampou essa bandeira. Lembro-me muito bem de quantos requerimentos e quantas indicações o senhor fez, pedindo, então, os agentes comunitários de saúde no perímetro rural, na área rural do município. Então, é uma conquista bastante grande, inovadora, e o senhor, com certeza, tem esta bandeira, e agora vai ser implantado também a seu pedido. Era isso, senhor presidente. Obrigado pelas palavras, vereadora Zenilda. Continua a discussão. Vereador André e agora a vereadora Zenilda, que assinará junto. Eu gostaria, se possível, aqui de assinar junto e acrescentar um item nesse requerimento, porque nós tivemos dentro desse concurso algumas localidades onde não foram selecionados agentes comunitários, não atingiram a nota ou não, em virtude de algum critério, não poderá ser contratado o agente de saúde. Então, assim, se a assessoria puder redigir ele para as localidades onde não tivemos aprovados, será feito um novo concurso? Se sim, quando? Até porque essas comunidades souberam do concurso e também são de direito que possuam esse agente comunitário. Assim, a exemplo, eu cito aqui a comunidade de Bonetes. E um dos critérios desse concurso, vereador André, era de que o agente comunitário deveria residir na comunidade. Então, esse é um dos locais que eu tenho certeza que foi Bonetes, mas tem mais dois. Então, que a assessoria redija isso, se o senhor entender que possamos fazer esse questionamento, até para dar um esclarecimento para a população. Coloco em votação o requerimento número 42 de 2024. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o requerimento 42 de 2024. Requerimento 43 de 2024, de autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciaope, prefeita municipal, e à senhora Juliane Muchalovski Slavadak Ferraz, secretária municipal de administração, e à senhora Sônia Maria Stelzner Groscope, secretária municipal de educação, solicitando que encaminhem a esta casa cópia dos editais de licitação para contratação de fornecedores de água mineral, cópia dos contratos celebrados para fornecimento de água mineral e comprovantes de entrega de água mineral nas escolas municipais nos últimos 3 anos, bem como a comprovação por meio de fotografias da existência de bebedouros em todas as escolas municipais e comprovante de limpeza periódica das caixas de água das escolas.
Coloco em discussão o requerimento 43/2024. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora autora. Senhor presidente, semana passada nós discutimos essa questão da água nas escolas, porque eu tinha reclamação de alguns pais que estavam mandando água de casa porque não tinha. Os senhores até, se não me engano, assinaram junto comigo um requerimento questionando algumas coisas sobre a água, sobre material de limpeza, mas estou fazendo um pouco mais detalhado esse requerimento. Por quê? Eu coloquei nas minhas redes sociais, senhor presidente, depois daquela sessão, um vídeo em que, inclusive, fui em alguns CIs aqui de Canoinhas e que confirmei pessoalmente que não tinha mais a água mineral. Fui em busca de algumas licitações referentes à compra de água mineral para a rede municipal de ensino, e a última licitação que eu encontrei foi a que o vereador William iniciou enquanto estava como prefeito. Então, não encontrei outra. Então, estou questionando isso, porque nas escolas eu tive a informação de que não tinha água mineral por conta de uma troca de sistema. Em outra escola foi falado que era por conta da pessoa que ganhou a licitação, da empresa que ganhou, estar sem fornecimento de água mineral. Então, muitas informações desencontradas, porém, eu mesmo vi que não tinha água mineral. Quando eu postei o vídeo, o primeiro vídeo, inclusive perguntando se tinha mais pais com a mesma reclamação, eu recebi uma mensagem no meu WhatsApp de uma funcionária da Secretaria de Educação, a princípio me perguntando quais eram os CIs que não tinham, que estavam com dificuldade em relação à água, porque ela queria resolver enquanto servidora. Eu fiquei feliz pela preocupação e passei para ela as informações que eu tinha, senhor presidente. Em seguida, ela me mandou uma outra mensagem falando que nas escolas, nos CIs, na área urbana, tem o abastecimento pela Casan. Então, a gente não deveria se preocupar em relação à falta da água mineral, conforme ela mencionou. E ela até perguntou com base em que lei que eu estaria questionando a falta de água mineral, senhor presidente. Eu respondi ela, inclusive perguntei sobre uma possível licitação, e eu não tive mais resposta dela via WhatsApp. Então, vamos aguardar as respostas oficiais. Mas, senhor presidente, eu não estou me embasando em lei para fazer esses questionamentos. A minha base para questionar isso é porque até o ano passado tinha água mineral. A água que tomamos aqui, senhores, é água mineral. Por que as crianças não podem mais ter? Esse é o meu questionamento. Foi isso que eu repassei para essa pessoa da Secretaria de Educação que me procurou. Felizmente, senhores vereadores, o que fazemos aqui, felizmente, reflete. Porque um dos CIs que eu visitei na semana passada recebeu água mineral hoje. Hoje ou ontem, não tenho certeza. Acredito que foi hoje que é segunda-feira. Então, felizmente, o trabalho que temos feito de fiscalização, de alguma forma, está resolvendo, está ajudando a população. Mas eu quero saber dos outros CIs também, se eles também receberam. E eu aproveito essa discussão, senhor presidente, porque eu recebi informações de que na escola Maria Isabel, eles receberam água depois da nossa manifestação também, mas o que também me preocupa, não está no requerimento, mas talvez fazer um requerimento para amanhã, é porque a escola Maria Isabel, ela tem um abastecimento de água de um poço artesiano que está contaminado. Então, já é de conhecimento da Secretaria de Educação, isso já faz um tempo. Eles estão mandando água mineral daqui para lá, depois do meu vídeo foi mandado, segundo as informações que eu recebi. Mas eu acho que é muito importante nós pedirmos, senhor presidente, para que seja averiguado como que vai ser feito, porque a água lá não pode ser usada nem para lavar nada, a água que está saindo das torneiras lá. Então é muito importante a gente dar uma olhada nessa situação também. Seria isso, senhor presidente. Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Osmar. A discussão que a Tati traz aqui, e nós já tivemos ela na semana passada, eu também recebi de várias escolas a mesma situação. Mas a situação mais grave é a situação do Maria Isabel de Lima Cubas, lá no Rio da Areia.
como bem falou a nobre colega, o poço que fornece a água para essa escola, a água não é própria para consumo. E queira ou não queira, a piazada lá brincando, sai educação física, eles vão lá e vão beber essa água. E temos uma semana de aula e agora que foi água. Então, como é que essas crianças ficaram na semana passada? Eu acho que falta organização, planejamento. Ficamos 2 meses sem aula. 2 meses sem aula, só que não se previa que ia ter aula a partir do dia 14 de fevereiro? Claro que era previsto. Foi feito o calendário escolar no ano passado. Falo isso porque eu fui secretário de Educação e a gente planejava tudo para o ano seguinte. E nunca deixamos uma calamidade como essa acontecer. E se as pessoas agora ficarem todos doentes lá, quem é o responsável? Né? E isso em vários CIs nossos aqui também precisa. Não é só em CI, em todas as escolas. Porque se nós aqui na Câmara de Vereadores temos água mineral, a prefeitura tem, as que tem educação tem, por que os nossos alunos não têm esse mesmo direito? Parabenizo, Tatiana, e gostaria que você permitisse assinar junto esse requerimento e vamos cobrar todos os dias essa situação. Continua a discussão. Vereador Osmar, só para esclarecimento, o tempo que o senhor permanecia na secretaria, todas as escolas tinham a água mineral? Todas as escolas? As escolas eram fornecidas água mineral para todos eles. E falo isso com toda a propriedade, porque temos aqui o vereador Vilmar Sudoski, que era da legislatura passada, e não houve uma reclamação aqui nessa casa por falta de água mineral ou muitas reclamações que estão acontecendo agora. Isso não acontecia durante a legislatura passada, quando eu era então secretário de Educação. Obrigado pela explicação. Continua a discussão? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o requerimento 43 de 2024. Requerimento 44 de 2024, de autoria do edil professor Osmar, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciaope, prefeita municipal, e à senhora Franciele da Costa Cola, secretária municipal de saúde, tendo em vista relatos de pacientes que enfrentam dificuldades para conseguir os medicamentos. Prednisona, 5 mg, doxagosina, 2 mg, Sinoclave, 875, 125 mg, e Anita, 500 mg, e são obrigados a comprar nas farmácias. Solicita-se informar qual o motivo para a falta do fornecimento desses medicamentos pela Secretaria de Saúde aos pacientes que têm indicação para uso e que medidas estão sendo tomadas para garantir que os pacientes tenham acesso contínuo a eles. Coloco em discussão o requerimento 44 de 2024. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Osmar. A gente tem constantes reclamações de falta de remédio na nossa farmácia da prefeitura para entrega quando é receitado pelos nossos médicos. Remédios que teria obrigação da prefeitura assim fornecer. Mas hoje eu recebi um relato, não só um DISC, assim com toda a especificação do médico, a compra feita pelo paciente e pela filha dele, onde você coloca o seguinte: a pessoa ganha um salário mínimo, vai o médico receita, vai buscar, a prefeitura não fornece, e essa pessoa vai ter que arrancar perto de R$300, talvez para nós aqui, para muitos aí, R$300 não é nada, mas para um aposentado que ganha um salário mínimo, tirar os R$300 para comprar o remédio, que é obrigação da prefeitura fornecer, e quantas coisas vai faltar para ele no seu dia a dia, e se ele não comprar esse remédio, ele vai morrer ou vai agravar o seu quadro clínico. Então é preocupante, porque nós estamos aqui, a nossa maior função aqui é trabalhar para melhorar as condições daqueles mais carentes, aqueles que realmente precisam. E eu vejo um aposentado doente indo consultar e ter que tirar do seu bolso para pagar os remédios. Eu sei que a Tati fez vários já requerimentos sobre essas solicitações, mas eu trago aqui porque é um caso específico e muito detalhado, inclusive está aí no requerimento colocado, quais são os remédios. A gente escuta bastante, mas bastante situações como essa, vereador Vilmar. Então isso me indigna, e eu me revolto
contra essas situações, porque nós estamos aqui, repito, para nós defendermos aqueles que mais precisam. E essas pessoas estão sendo abandonadas. Seria isso, senhor presidente. Continua a discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o requerimento 44 de 2024. Requerimento 45 de 2024, de autoria da vereadora Tati Carvalho, requer que seja encaminhado ofício à senhora Juliana Maciel Ope, prefeita municipal, solicitando cópia do relatório atualizado da sindicância investigativa aberta para apurar a situação deplorável do Parque de Exposições com maquinário sucateado e os veículos abandonados. Coloco em discussão o requerimento 45 de 2024. Senhor presidente. Com a palavra, vereadora autora. Senhor presidente, em 2022, também em 2023, eu fiz alguns requerimentos em relação ao parque de exposições aqui da cidade. Mas hoje, senhor presidente, eu recebi algumas imagens, pode ser que alguns dos senhores tenham recebido também, sobre a situação de muito material jogado, abandonado no parque. E materiais, tem sofá, senhor presidente, para o lado de fora, tem muita coisa. Eu nem sei se tudo é da prefeitura ou se é alguém que abandona por lá também, mas foi instaurada uma sindicância até para apurar algumas dessas situações lá, alguns materiais que estão lá. E me preocupa, senhor presidente, porque tem material lá jogado no tempo que pode estar juntando água também. Então, a gente fala muito na situação da dengue, mas acredito que seria muito importante começar olhando os espaços públicos, porque não é o primeiro espaço público que eu sei, que eu vejo que tem material jogado juntando água. Então, senhor presidente, eu gostaria de ter acesso, né, a essa sindicância que parece-me que foi instaurada. Eu gostaria de saber a que pé que anda, se já tem algo mais substancial relacionado a isso. Então, esse é o motivo do requerimento. Sei, senhor presidente, que tem material que pode ser que esteja lá, que é referente àquele nosso projeto de lei do leilão, mas tem muito mais que isso lá, senhor presidente. Então, esse é o motivo do requerimento. Muito obrigada. Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereadora. Com a permissão da vereadora autora, eu gostaria de assinar junto, fazer duas observações, né? Eu li alguns comentários em redes sociais recentemente a respeito da Secretaria de Obras estar lá. Eu concordo que a situação, até os funcionários que estão aqui lá, é bem precária a nível de nível trabalhista. Não é o local ideal. E existe um projeto, até na votação dos 30 milhões foi falado da construção de um novo espaço para a Secretaria de Obras. Acredito que é crucial para nós podermos pensar em futuramente reformar o Parque de Exposições, que hoje ele está praticamente impossível de uma pessoa ir lá aproveitar o final de semana como acontecia num passado recente. Então, antes de tudo, peço à prefeita que já coloque na pauta o quanto antes o projeto do novo espaço para a Secretaria de Obras, atendendo as questões trabalhistas, ambientais, em um local estratégico, né, que beneficie a população com até mesmo o deslocamento das máquinas. Um posicionamento, até cito aqui a minha colega Bruna, hoje como aluna, né, ela falou sobre a questão da pista, que o filho dela pratica motocross. Também está numa situação bem deplorável e precisa. Já fiz algumas indicações para a reforma da pista. Ela precisa de uma reforma urgente porque é o único espaço do município público que os praticantes dessa modalidade têm e faz parte do conjunto do Parque de Exposições. Hoje o local está perigoso, está juntando mosquito, está juntando lixo, o cheiro lá está desagradável. Ele deixou de ser um espaço de lazer do canoense para ser um espaço que o pessoal evita. Então, era o que continha, senhor presidente. Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Osmar. A gente vai no Parque de Exposições e dá vontade de chorar. Falo isso porque, enquanto secretário, e eu falo isso às vezes lá atrás, secretário, vou ter que falar porque a gente participou e vivenciou e viveu aquele Parque de Exposições por perto de 4 anos. Onde nós tínhamos um CI, tínhamos uma escola lá dentro, então, por esse motivo, a gente estava sempre lá dentro. E como estávamos lá dentro, a gente ajudava a cuidar daquele parque. Era cortado a grama a cada 2 semanas, era feita a manutenção daquele parque. E nos finais de semana, uma vez por mês, a gente fazia a família no parque, onde a Secretaria de Educação organizava todo o evento em si, com shows, com música,
levávamos mesas de bancos, fizemos churrasqueiras, e as pessoas passavam o dia inteiro de domingo como se estivesse fazendo um piquenique, confraternizando com seus amigos num espaço lindo que era aquele parque. E os nossos artistas locais tinham um palco para eles se apresentarem e mostrarem suas qualidades. Cada uma vez por mês acontecia isso. E sempre que tinha uma coisa nova, a gente levava para o parque. Aquilo era bonito, era vivo, sentia-se vivo ali dentro. Hoje aquilo dá medo até de se passar lá por dentro e ter cobra, bicho, sujeira. Eu recebi as fotos, Tati, com um pedaço de computador jogado lá fora, sofá. Então eu falei com o presidente Maurício para acrescentarmos naquele projeto dos inservíveis, que seja feito o leilão e dado um destino àquilo lá. Porque senão aquilo lá é entulho, se alguém pegar, vai dizer que roubou. Né? Então, não dá para levar. Então, se coloca isso, que não veio da prefeitura, e nós estamos pedindo para que se destine isso e que aqueles bancos, cadeira, mesa, possam ser usados por associações de moradores, possam ser usados por igrejas, que muitas igrejas precisam, né? Porque o governo federal sempre manda novas cadeiras, novas mesas, e as escolas, nesse ponto, estão muito bem servidas. Então, é lamentável a situação no Parque de Exposições, vereadora Tati, gostaria de assinar junto com a senhora. Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador William. Senhor presidente, eu também gostaria de assinar junto, mas eu gostaria de fazer um comentário em relação ao requerimento 45, tendo em vista que eu prestei esclarecimentos nessa sindicância. Na época, quando a vereadora Tati fez os questionamentos em relação à situação que estava o parque, esse questionamento foi feito diretamente para mim, porque eu estava prefeito na época que a Secretaria de Obras saiu da antiga secretaria e foi para o Parque de Exposições. Porém, quando fui questionado lá o porquê que eu tomei essa decisão, eu relembrei, inclusive com ata, de uma sessão onde a própria prefeita, que me questionava em relação a isso, enquanto vereadora, solicitava para que a gente levasse ao Parque de Exposições Secretaria de Obras. Tendo em vista que, naquele momento que aconteceu as prisões aqui em Canoinhas, tinha um aluguel que era questionável, e aquele aluguel entendia-se naquela época que não precisaria ser utilizado. Era R$18 mil um aluguel de uma estrutura que estava a Secretaria de Obras. Quando eu assumi a prefeitura, eu tinha apenas uma decisão a tomar em relação àquilo. Ou negar um recurso que tinha para construir um centro de atendimento à pessoa com deficiência, que juntamente com a vereadora Zinilda nós tanto brigamos para que Canoinhas tenha isso, para que Canoinhas passe a tratar os autistas, passe a tratar as pessoas que têm determinadas deficiências e devolver o valor também de um CI. CI Mário Mota, se não me engano, não me recordo agora o nome. Mas então nós tínhamos o recurso em caixa, Ederson Mota, Mário Mota é o deputado. Nós tínhamos o recurso em caixa e ou construía ali onde foi feito o projeto, que era a Secretaria de Obra, erro da gestão anterior, ou nós perderíamos o recurso. Com pouco tempo para pensar, o que fizemos, aceitamos a sugestão da Câmara de Vereadores, mandamos a Secretaria de Obras para o Parque de Exposição, recebemos recurso e agora a obra está em andamento, quase sendo finalizada. Foi o que foi necessário fazer isso. Senti muito por ter que tomar essa decisão. Quando nós estamos no Executivo, acabamos tendo que tomar decisões que muitas vezes acabam prejudicando um lado, beneficiando o outro, mas naquele momento nós estávamos recebendo cerca de R$5 milhões, que vai ser muito bem utilizado pela nossa comunidade. E agora se tratar de Parque de Exposição. Quando enviamos o parque para lá, já passamos a tomar ações, atitudes, para que a gente fizesse com que o parque não permanecesse daquela forma e sendo utilizado pela Secretaria de Obras por muito tempo. Passamos a ter diversas reuniões com empresas, com pessoas que tinham terrenos que poderiam ser utilizados para a realização, a construção de uma Secretaria de Obras, reforçando que a nossa Secretaria de Obras, e aqui os funcionários da Secretaria muito bem sabem, precisa de espaço,
espaço para os maquinários, espaço decente para que os funcionários possam se alimentar, possam ter ali um momento digno, salubre, espaço para que os maquinários estejam bem cuidados, então tem que ter barracão, coberto e tudo mais. Então, nós estávamos em busca desse terreno. Encontramos algumas opções, e tudo isso que eu estou falando aqui, eu relatei lá na sindicância. Nós trabalhamos algumas opções. Uma das opções era um espaço da antiga Zugma, Lavraçu, onde eles tinham ali cerca de 20 mil metros quadrados, que eles aceitavam dialogar em relação à possível cessão daquele terreno para a prefeitura, tendo inclusive algumas obras que poderiam ser finalizadas rapidamente para que pudesse ter cobertura no local, mas com tudo isso veio eleição, teve a vitória da Juliana, nós retornamos para cá, e com isso ela passou a ter outras tratativas, inclusive, como bem relatado aqui, nos 30 milhões, que é o empréstimo proposto, foi inclusa ali a aquisição de uma área e benfeitoria nessa área para a construção de um barracão. Então, eu só estou relatando isso para a população, porque eu também sou questionado em relação a isso. Por que você fez, e me perdoem a expressão, a cagada de enviar lá para a Secretaria de Obras, lá para o Parque de Exposição? Era o que era necessário. Quando a gente está dentro da prefeitura, quando a gente está na cadeira de prefeito, a gente tem que tomar decisões que muitas das vezes, se a gente espera, a gente perde muito recurso. Ali eram 5 milhões em jogo. A Secretaria de Obras, hoje, ela precisa de um espaço. Nós estávamos trabalhando para isso. Se tivesse sido dada continuidade às tratativas que nós estávamos tendo, tenho certeza que hoje os nossos amigos da Secretaria de Obras estavam num lugar muito melhor. Pedimos a celeridade no processo para a Prefeitura. A gente espera que, através desse requerimento da senhora, vereadora Tati, a gente consiga cutucar eles para que seja dada essa celeridade necessária para que a gente consiga salvar o nosso parque de exposições. Eu concordo que a situação que está hoje é inaceitável. Eu, junto com o professor Osmar, enquanto assessor da juventude, trabalhamos muito lá naquele parque nos domingos para que a população fosse até lá. Nós colocamos isso na cultura da população e isso precisa voltar. O motocross precisa voltar. A cancha de cavalo, que a gente tanto conversava, vereadora Adilson, que o senhor ia lá me cobrar, a gente precisa voltar, mas para isso a gente precisa dessa opção. E tem que ser rápido, urgente. Talvez esperar o 30 milhões não dê. Precisa de atitude para que a gente resolva esse problema. Então, gostaria de assinar junto e esperar o retorno do requerimento para que a gente possa responder à população também como que está essa sindicância. Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Adilson. Peço autorização para a vereadora Tati, se eu puder assinar junto. E também falar, presidente, eu fiz evento lá, como o vereador Godoy citou, de 2011 a 2018. Eu quero falar num contexto geral do parque, não de estar a secretaria lá hoje. Eu sempre vi muita gambiarra lá, sabe? Quando era FESMAT, era ficar o coração na mão. Chegava o dia do rodeio, tava tudo cru, vinha pela metade das coisas. Isso foi vários governos. Foi do Beto Passo, foi do Beto Faria. O prefeito Leoberto, quando fez a cancha, a iluminação, o primeiro ano foi beleza. O segundo ano precisava trocar as lâmpadas, cada vez foi menor. Eu estava chegando assim uma época que acho que nós ia ter que alumiar para poder o pessoal laçar à noite, porque foi, sabe? Então isso se chama gambiarra, e diminuindo as situações. E vi também o Galpão Tradicionalista, o vereador Vilmar, que foi um que me ajudou na época, em 2012, e consegui uma verba com o Mauro Mariano e com o deputado Aguiar, para fazer o Galpão Tradicionalista. Desenhamos o galpão, né, vereador Vilmar? Foi um dia depois da neve, acho que foi, né? E saiu o galpão, que era muito precário a situação lá. Então, eu vejo assim lá, hoje o galpão tá lá, como a vereadora falou, sofá dentro, os banheiros não tem mais vaso, levaram, não tem nada lá dentro, só sujeira, né? Então, aquele quiosquinho que tinha lá embaixo, tá tudo quebrado, e com certeza não foi o pessoal da Secretaria de Obras, eles estão lidando com os tratores, com a SAMA, né? Então eu quero fazer uma divisão assim, mostrar que eles estão fazendo um trabalho, mas que o parque, no geral, foi, ao longo do tempo que o Campos fez, nunca mais ninguém deu aquela reforma que precisa mesmo para ter um parque de exposição a nível de Canoinhas. Seria isso, senhor presidente. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Zenilda. Para contribuir, senhor presidente, então, eu penso que
dois momentos poderiam acontecer. O primeiro momento é o que o vereador Vilmar Sudowski, o vereador Osmar, sugeriu, que seria o levantamento de tudo aquilo que pode ser legalmente passado como doação para as entidades e associações, e também vermos para fazer o leilão daquilo que se pode ainda vender, para arrecadar, então, um recurso para ser investido lá mesmo. Então, o senhor, como presidente, se puder agilizar isso também, né, para a votação. Senhor presidente. Com a palavra, a vereadora. Se me permite, concordo com a vereadora Zenilda, mas gostaria de lembrar daqui que a gente fez mais um ofício, porque o anterior, de informações que pedimos para a prefeitura sobre o projeto de leilão, não foi respondido adequadamente. Obrigada. Continua a discussão. Vereadores, eu entendo a importância do requerimento, concordo com o requerimento, mas concordo com a fala da vereadora Zenilda também. Eu conversei hoje com o executivo a respeito do referido projeto e a questão, professor Osmar, do levantamento de inservíveis das escolas, o tempo que será destinado para fazer escola por escola, CI por CI, ele vai levar... Não vai ser assim muito rápido isso. Eles se prontificaram de realizar um novo projeto para que seja feito aí sim um leilão desse tipo de inservíveis, e gostaria de pedir aqui publicamente dos senhores apreciarem este projeto do leilão, em virtude até do que foi narrado por todos os senhores. Realmente existe a necessidade, está nessa situação, a senhora recebeu imagens e eu estive presente na secretaria, conversei com o pessoal de lá, vi realmente o que a senhora narra. Não participo das comissões, vocês são membros, presidente, vice, mas acredito que nós precisaríamos avançar. Vou deixar aqui o meu pedido, que se puderem, assim, apreciar esse projeto, para a inclusão dele amanhã, e aí sim daremos o prazo para que venha algum outro questionamento para a segunda votação, para que mostre a boa vontade dessa casa em virtude do que está no projeto. O que não está no projeto, será feito um novo projeto dos inservíveis. Senhor presidente, me permite uma dúvida em relação a isso? Com a palavra. O projeto que estamos mencionando é um projeto de leilão de bens, incluindo automóveis, certo? Esses bens podem ser considerados inservíveis que estamos falando nesse requerimento são outros, então. Eles não são os automóveis que estão naquele projeto de lei. Correto? O que eu estou pedindo para ser apreciado esse. Que é o de veículos. Isso. Senhor presidente, com todo respeito, eu sei que é necessário uma urgência nisso, senhor presidente. Porém, para que possamos avaliar e dar parecer favorável, inclusive votar um projeto de lei que se fala em leilão de automóveis, eu não vi se veio, senhor presidente. Se veio, por favor, me corrija. Mas eu acho que é importantíssimo termos em mãos uma avaliação feita por uma comissão do valor inicial do lance desses automóveis. Porque sem esse valor inicial, eu não me sinto confortável para votar um projeto de lei autorizando a prefeitura a fazer um leilão que a gente nem sabe o valor inicial do bem. O que veio no projeto de lei é a tabela FIPE, que sabemos que não vai ser esse, né, o valor lançado no leilão, até porque são carros que ou não tem roda, ou não tem motor, não sei nem que peças que faltam, porque a resposta da prefeitura não fala nem quais são as peças que faltam em cada carro. Então, senhor presidente, eu concordo, é urgente aquele projeto, para que a prefeitura possa, então, fazer um levantamento de dinheiro, mas é imprescindível, senhor presidente, que tenha, sim, um laudo feito com o valor mínimo de cada bem para que a gente possa avaliar. Senhor presidente. Com a palavra. Então, só complementando a vereadora Tati, hoje conversamos isso na reunião das comissões de finanças e foi sugerido a inclusão no ofício de algumas informações. Uma informação como essa é o valor de depreciação acumulada sobre esses veículos, porque é o que com certeza, né, vai estipular o valor mais próximo do leilão, assim como outras informações como o quanto que é o custo de manutenção desses veículos, assim como o custo que está sendo gasto, porque a gente tem que imaginar que aquele local onde está armazenado é um local que está, além da situação que nós estamos aqui, está prejudicando a estrutura do parque, isso é importante a gente salientar,
e toda a despesa ao redor disso, que na área industrial o pessoal custa como custo de almoxarife, o custo de armazenagem, porque às vezes a gente olha o valor absoluto do veículo, mas esquece que ele estando com a prefeitura, ele é um prejuízo só por estar parado. Então nós temos que colocar os dois lados na balança. Peço ao pessoal da Secretaria de Obras ou outras secretarias responsáveis, né, que puderem fazer uma avaliação, um valor para que a gente tenha essa noção o quanto antes, para já agilizar esse processo. Eu acredito, visualmente, com as imagens que até a vereadora Tati colocou ali no grupo, que hoje o custo para manter aquele material parado, só de se livrar dele já seria um alívio para as finanças da prefeitura. Mas é importantíssimo todas as informações para que nós tenhamos um retorno, porque é um bem público e foi investido dinheiro para a aquisição deles. Era o que continha. Continua a discussão. Senhor presidente, Com a palavra, vereador. só para contribuir dentro dessa discussão, que é muito importante, dentro desse projeto tem também a desafetação e a venda de árvores, que são aproximadamente 10.872, não aproximadamente, é 10.872 árvores que foram catalogadas, identificadas em vários lugares, como Campo da Água Verde, Salto da Água Verde, Água Verde e Barreiros. Barreiro. Então também está junto, né? E tem dessas 10.872 árvores, ainda tem, né, que eles se aproxima a uma cubagem de aproximadamente 5.000 metros cúbicos. Então a gente precisa ter uma noção do que pode ser feito e o quanto isso pode ser de valor, porque senão eu concordo plenamente com a vereadora Tati. Então, isso não é difícil para o município, é fácil do município caminhar para nós, para a gente ter o início da partida do leilão. Obrigado, senhor. Continua a discussão. Senhor presidente. Com a palavra. Senhor presidente, me permita discordar da fala, parte da fala do vereador André. Pensando em relação ao executivo e pensando em relação a recurso. Quando a gente está falando em relação a bens que eles podem ter uma valoração de 100 mil e a gente vai vender por 50, a gente tá expondo a prefeitura, a figura da prefeita, a uma improbidade administrativa, porque ela não está cuidando dos bens da prefeitura como deveriam. Se aquilo vale 100 mil e vende por 50, uma depreciação existe ali, ela pode responder uma improbidade administrativa, ficar inelegível, inclusive perder o mandato. Então, realmente, o que a vereadora Tati está colocando aqui é para que a gente tenha uma previsibilidade daquele valor, de quanto que vai ser vendido aqueles bens, se de fato eles valem aquilo, votamos com segurança, sabendo que a gente não está prejudicando ninguém. Então, eu entendo que, de fato, a gente precisa vender esses bens, concordo plenamente, entendo o teu lado em relação à questão de que eles estão lá parados, tem água, pode ter dengue, pode ter rato, pode ter diversas transmissões de doenças ali, vetores, porém, se a gente vender algo que vale X por X dividido por 2, vai dar problema. Então, se a gente chegar no meio termo da fala do vereador André e da vereadora Tati, eu acho que é o melhor caminho. A prefeitura envia para nós, a gente aprova na próxima sessão e todos saem felizes. Eu entendo que, dessa maneira, a gente vai estar votando algo sem ter dúvida em relação àquilo e sem prejudicar ninguém. Senhor presidente, só com a palavra. Foi citado. Vereador William, na verdade você está concordando, não fui talvez claro, né, mas é realmente isso que eu gostaria de dizer. O que eu estou colocando é algumas variáveis novas na equação. Estou colocando ali algumas multiplicações ali para um percentual, né? Seria mais ou menos uma equação de juros compostos ali para a gente saber o quanto que vai depreciar determinado produto para ter um valor final. Então, eu sei que, até comentando com o Daniel, que existe uma tabela fixa para o poder público de uma taxa de depreciação conforme passam os anos. Isso é diferente da indústria, né? Porque a indústria tem outros cálculos, mas o poder público tem essa taxa. Então, já colocar esse valor final, completa na equação, daí a gente vai ter ali como foi colocado o valor inicial, que é o valor FIP, coloca a depreciação sobre o valor da FIP, uma multiplicação ali do percentual, e depois coloca os valores final, né? Daí já inclui a taxa de manutenção, os valores, né, colocados ali, e também a variável que é a taxa para ficar armazenado aquele produto, que também é um número que a gente pode converter ali matematicamente, né, um percentual, ocupa, por exemplo, cadeiras, é difícil a gente fazer individual, mas a gente pode, elas ocupam uma determinada área, um determinado volume em metros cúbicos, faz um cálculo de quanto está sendo a manutenção daquele estabelecimento. Então, vereador, só complementando, é exatamente isso que eu tentei dizer, talvez eu não fui claro o suficiente, era o que continha. Senhor presidente.
Com a palavra, vereador William. Agradecer o posicionamento, vereador André, e só porque na tua fala poderia ficar uma interpretação que veneno por qualquer valor tá louco de bom. E não é isso que o senhor quis dizer, agora bem explicado, porque dessa forma a gente está querendo, de fato, fazer com que o bem público seja valorizado, independente se é inservível ou não, ele tem um valor, vai retornar para os cofres públicos e vão ser bem utilizados. Obrigado pela explicação, por sanar a nossa dúvida. Continua a discussão. Vereadores, foi provocada nova discussão em virtude da minha fala. Então, eu insisto na minha fala, vereador William, insisto, em que esse projeto deve ser apreciado, né? É lógico que de acordo como as comissões assim entenderem. Essa parte técnica não nos compete, né? É um leilão. Eu entendo que não é, vamos avaliar em 10, se vai começar de 10, é um leilão, por isso é um leilão. Quem conhece um leilão sabe como funciona, começa de 10, pode ir a 15, pode ir a 20, é um leilão. Se não tiver interessados, ele é diferente. Mas a avaliação a qual está sendo referido, toda essa discussão de inservíveis, de entulho, tudo que nós estamos discutindo aqui, ele também está vinculado, queiram vocês ou não, a partes desse projeto. Né? Eu entendo, então aqui podemos conversar depois com o pessoal da secretaria. Existe uma dificuldade hoje em até automóveis para deslocamento, para levar diesel, eu não estou discutindo o que aconteceu até aqui. O que aconteceu até aqui nós vamos continuar. Aconteceu isso em gestão passada, isso em gestão passada. O que eu peço é que dentro das comissões, vereador Osmar, o senhor como presidente, o André como presidente, se assim o entenderem, que promovam essa inclusão no dia de amanhã e nós daremos o interstício de 2 sessões. E aí sim será feita a votação definitiva, desde que venha essa solicitação a qual a vereadora Tati questionou o Executivo. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Osmar. A gente tem uma conversa muito franca e olho no olho nas nossas comissões. E esses dias eu coloquei uma proposição que foi aceita por todos. Enquanto um colega nosso tiver alguma dúvida, para a gente não colocar projetos em votação. Então, a gente vai tentar agilizar, atendendo o vosso pedido, mas eu tenho que colocar o seguinte: se tiver algum dos nossos colegas com dúvidas, a gente vai pedir que essas dúvidas sejam sanadas para ser colocado em votação. Não entenda isso como uma pessoa que a gente não quer colaborar e que não quer votar. E sim, não importa quem seja o colega, tendo dúvidas, a gente não coloca em votação o projeto, até em respeito à individualidade de cada um dos nossos colegas vereadores. Senhor presidente, se me permite, eu estou com o projeto em mãos aqui. Qual a palavra, vereador Tati? Eu vou falar de um dos bens que está aqui para leilão. Só um. Eu acredito que tem cerca de 20 veículos. Mas um dos veículos que o Poder Executivo está pedindo autorização para ir para leilão é um Polo, ano de fabricação e modelo 2018 e 2019. Eu não consigo autorizar, senhor presidente, votar num projeto em que tem um carro, um Polo 2018 e 2019 indo para leilão e a gente não sabe qual é o valor do lance inicial. O problema está nessa falta de um laudo de lance inicial. Eu acho que era muito necessário isso. Inclusive, tem um projeto nesta casa de leilão de 2013, que até dá para mandar cópia dele para a prefeitura, que naquele projeto não teve problema nenhum. Ele foi votado tranquilamente na casa, porque naquele ele veio o laudo. Então, a gente pode se basear, inclusive, naquele projeto para ver o que é necessário em projetos de leilão. Então, se me permite, senhor presidente, novamente, concordo. Existe uma urgência, mas essa urgência tem que vir da prefeitura também, porque a gente já questionou isso ano passado e a resposta veio incompleta. Muito obrigada, senhor presidente. Obrigado pela explicação, vereadora Tati. Acho que já é amplamente discutido. O requerimento da senhora, volta a dizer, ele muito se foge do contexto, já falou do Parque de Exposições, que nós estávamos em discussão, era o requerimento, né? O requerimento, então, da senhora bem elaborado, a respeito da sindicância, ele vai ser respondido. Nós divagamos um pouco aqui,
mas você vê a necessidade e importância da discussão quanto ao patrimônio que é o Parque de Exposições Ouro Verde e quanto faz jus um espaço digno para a Secretaria de Obras. Única coisa que volto a falar e estou pedindo é a celeridade dentro das condições que as comissões tenham. Volto a pedir. Então, vereador Osmar, entendo sua posição, vereador André também. Até como sugestão, se quiserem ir visitar e vamos ver esses veículos, então, esse veículo 2019, é um veículo 2015, mas que nós mostramos também a boa vontade de encaminhar esse projeto à frente. E se entenderem que não, é não também, sem problema nenhum. Coloco em discussão o requerimento 45/2024. Os vereadores que aprovam permanência como estão, os contrários se manifestem. Está aprovado o requerimento 45. Requerimento 46/2024, de autoria de toda edilidade, requerem que seja registrado nos anais do Poder Legislativo canoinhense voto de profundo pesar pelo falecimento da senhora Lourdes Aparecida Ferreira Miranda, determinando que seja comunicada à família enlutada. Por se tratar de requerimento de profundo pesar, a mesa difere automaticamente. Não há mais requerimento, senhor presidente. Obrigado, vereador William. Passamos às explicações pessoais. Solicito ao primeiro secretário, vereador Vilmar Sudoski, informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Vereador William Godoy. Com a palavra, vereador William Godoy. Senhor presidente, a professora Dani me falou que eu tenho que enrolar por 1 hora para os alunos não terem mais aula, então eu vou enrolar. Brincadeira. Eu gostaria de falar sobre a nossa viagem que eu fiz com o vereador Osmar para Florianópolis na semana passada, onde nós fomos visitar alguns deputados, deputados esses que sempre lembram de Canoinhas com as emendas, e aqui eu vejo algumas pessoas que já me cobraram anteriormente por obras, por praças, melhoria nas praças, por asfalto, por N situações que se a gente não bate na porta dos deputados, esse recurso não vem. A vereadora Zenilda também, semana passada, estava lá em Florianópolis. Eu vejo que esse ato, essa ação do vereador ir até Florianópolis, ir até Brasília, cobrar para que de todas as formas e recursos venham para Canoinhas. E aqui eu falo, emenda impositiva, emendas que elas acabam sobrando, emenda de bancada, N recursos que estão lá e que se a gente não vai até lá para buscar, a gente não tem acesso. Eu digo isso porque há pouco tempo a gente recebeu aqui a grata satisfação de receber um recurso de 250 mil do deputado Napoleão Bernardes, que vai ser o início de uma obra que será dado continuidade pelo Executivo para que a gente sane o problema com pó e barro de uma rua lá na Vila Militar. Trabalho esse construído por mim, pelo vereador Osmar, vereador Vilmar, e que por muito tempo a gente bateu na porta, pediu e teve o compromisso deles. Me recordo que de vários outros recursos, tratado na semana passada, foi falado aqui do Fernando Kreilig, também visitei ele, do MDB, o qual se comprometeu com Canoinhas, mandou recurso que hoje faz com que alunos não estejam passando por problemas de goteira, insalubridade dentro de um CI, mas que foi batido muito na porta deles para a gente conseguir. Então, esse foi um dos trabalhos que nós realizamos, visitamos diversos deputados, não citarei o nome para não prolongar a sessão. Outro trabalho que nós realizamos também, e eu coloco aqui como de extrema importância para o nosso município, foi uma ida à Secretaria de Meio Ambiente e Economia Verde, onde a gente foi recebido pelo próprio secretário de Estado, o Guide, e o Guide, ele se comprometeu a nos auxiliar com a aplicação do conselho, desse grupo que será formado aqui no Planalto Norte para julgar as licenças ambientais, para que a gente tenha celeridade no processo das emissões das licenças. As licenças ambientais, para quem não conhece, não é da área, eu, enquanto biólogo, trabalho no dia a dia com a licença, mas mais do que isso, enquanto vereador, eu quero que Canoinhas tenha um impulsionamento, tenha mais empresas, que Canoinhas possa fazer com que as empresas que aqui tem possam se destacar, crescer ainda mais. E sem a licença ambiental, isso não é possível. Sem a averiguação, sem os técnicos analisarem as licenças, a gente não consegue ter abertura de empresas. E hoje, o IMA, apesar de se esforçar muito para conseguir, a gente tem uma demanda muito alta.
E com essa demanda alta, acaba que tem empresários que estão há 1 ano, 2 anos. Eu já peguei casos de empresários 7 anos esperando a emissão de uma licença aqui na nossa região para poder trabalhar. Então, esse órgão, que será lá na Codeplan, em Mafra, através da Ampla Norte, ele irá ajudar muito o Planalto Norte, irá ajudar muito Canoinhas. E com isso a gente vai poder avançar ainda mais no desenvolvimento da nossa região. Falar de licença ambiental é falar de fato de desenvolvimento. E quando nós estivemos lá com o vereador Osmar, junto com o Guide, ele e um prefeito lá de Cordilheira Alta, no ladinho de Chapecó, que tem uma experiência muito grande em relação a esses conselhos ambientais, se comprometeram em nos auxiliarem para que a gente seja ouvido, faça parte também de conselhos ambientais do Estado, como o CONSEMA, e dessa maneira a gente vai poder avançar não apenas Canoinhas, como toda a região. Então, o nosso trabalho foi em relação a isso. Falo em meu nome, em nome do vereador Osmar, prestando contas para vocês em relação à nossa ida, porque a gente entende que a cada vez que a gente sai de Canoinhas para falar de Canoinhas, a gente precisa trazer para cá, vereador Maurício, para que a gente consiga fazer com que o povo entenda aquilo que a gente está fazendo, um pouquinho do nosso trabalho, e nos auxilie, trazendo demandas para que a gente possa cobrar. Serei isso, presidente. Mais algum vereador? Vereador Chico Mineiro. Com a palavra, vereador Chico. Senhor presidente, quero agradecer à comunidade de Arroios, que recebeu uma quantidade muito grande de visitantes ontem no grande show de prêmios, na pessoa do Marcelo, da Nádia, do Vilmar, da Maria, da Márcia, também do Alcine e da Rita, do Wilson, também da Divair, do Lucas e da Andréia, e também do Leomar da Patrícia, onde receberam lá, Zenilda, muita gente, onde perguntaram da sua presença lá e a senhora não pôde estar presente. Mas a gente entende que foi muito gratificante a gente fazer uma divulgação, e essa divulgação tem um retorno porque é em prol da comunidade. Então, parabéns para a comunidade de Arroios, da comunidade vizinhas que participaram lá, toda Canoinhas, e gente de outros municípios também. E também agradecer ao Zequinha, que me deu a resposta de imediato, quando comentei sobre um trabalho que eu muitas vezes não faço indicação, ele me deu a resposta, a pessoa está assistindo nós aqui, dona Carmelina, e ela já garantiu que amanhã vai esperar eles lá para resolver esse problema grave que tem na rua João B. Alexandrina, no loteamento Santa Cruz. Seria, senhor presidente. Mais algum vereador? Não, senhor presidente. Chico, obrigado por prestigiar aquela comunidade, uma comunidade forte, que é a comunidade de Arroios, né? Muito bem lembrado pelo senhor. Gostaria aqui também de justificar a ausência da vereadora Silmara Gontarque, a qual está com problema de saúde. Não, nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para o dia 27 de fevereiro, terça-feira, às 19 horas. Senhor presidente, só um pedido.